Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo aqui eu irei falar sobre conectivos na redação do Enem. Para quem não sabe, só o uso dos conectivos já te garante 200 pontos na redação. É muito. Então, você tem que se dedicar muito nessa parte de conectivos. E, para ser sincera, no meu ver, essa daqui é a parte mais fácil para você conseguir atingir os 200 pontos na redação. Porque é só conectivo, só palavrinhas que ligam. Você ligar um parágrafo com outro. Serve para você ligar uma ideia que você está dentro de um parágrafo com outro que você quer introduzir. Quando você vai, por exemplo, apresentar a sua opinião, seu ponto de vista, e também você traz um conectivo para indicar que você vai colocar, por exemplo, um repertório que vai embasar com aquela tua ideia, com aquele teu ponto de vista. Então, ele deixa o texto muito melhor, muito mais fluido e bom na hora que você vai ler. Você consegue entender muito mais, porque um conectivo ele pode dar uma ideia de adição, uma ideia de conclusão, uma ideia de certeza, uma ideia de comparação, de semelhança. Então, tem palavrinhas que dão a entender antes de você falar o que você quer. Já indica o que você quer passar com aquela frase. Já indica se você quer fazer uma oposição ao que você disse anteriormente. Conectivo é muito importante. E para você atingir os 200 pontos, vocês têm que fazer algumas regrinhas, algumas coisas que são obrigatórias para atingir essa nota. Como, por exemplo, começar com pelo menos 2 parágrafos, iniciar eles com um conectivo. Mas não é qualquer conectivo, é um conectivo que faça uma referência com o que você falou anteriormente, com o outro que você citou, sabe? Não um conectivo jogado. Por exemplo, ademais, é um conectivo que você pode começar um dos parágrafos, que no caso, geralmente, é o terceiro parágrafo, o D2. Ele faz uma ligação com o parágrafo que você falou anteriormente. Então, ele é considerado um conectivo entre parágrafos. Então, você tem que usar pelo menos 2, tá? A gente tem 4 parágrafos, né? Geralmente as pessoas fazem 4, mas pode ser mais. Só que na introdução a gente não pode colocar. Então, a gente tem outros 3 para começar com o conectivo. Você tem que começar com 2 deles, obrigatoriamente, senão você não consegue tirar os 200 pontos, tá bom? E você também tem que ter mais de um conectivo interparágrafos, que são aqueles de continuidade, sabe? Então, você tem que ter, porque também a gente precisa de uma variedade de conectivos. Senão, o seu texto fica muito raso, muito pouco também não. Não é precisa exagerar com conectivos, mas você precisa. Uma coisa que eu sempre faço, para acabar não esquecendo, é após todo ponto final, eu tento colocar um conectivo. Porque assim, eu já sei que eu sempre vou estar sendo coesa, sempre vou estar trazendo um conectivo. Só que também você tem que ter cuidado, você não vai colocar um conectivo errado, porque aí você vai perder nota. E também não tá repetindo conectivo, sempre tentar ter um conectivo a mais, tá bom? Porque senão a sua nota também não vai chegar aos 200 pontos. Mas as coisas obrigatórias que eu digo é essa, de você usar em pelo menos 2 parágrafos um conectivo e também dentro dos parágrafos você usar mais de um conectivo, pelo menos 2. Mas aí a dica também que eu digo, após cada ponto final, introduza um conectivo, tenta colocar um conectivo, tá bom? Aí aqui eu vim trazer alguns exemplos de conectivos também. Por exemplo, a gente tem conectivos de adição, que é quando a gente quer acrescentar uma ideia nova. Aí a gente poderia colocar, além disso, também, do mesmo modo, ademais, além do mais, não só. São vários que tem, mas esses daqui são os que eu mais uso. A gente também tem de alternativa, quando você quer usar, por exemplo, 2 ideias ou 2 exemplos que se complementam. Aí poderia ser fosse, ora, seja, ou quer. Quando você quer fazer, sabe, trazer 2 exemplos ou 2 comparações na sua redação. Eu não uso tanto esse, mas vai que vai que o seu ponto de vista exija isso, ou você acaba lembrando 2 explicações, 2 demonstrações para indicar o seu ponto de vista ali na redação. Pode ser muito usado, tá? Também a gente tem conectivos de causa, que é indicado quando a gente quer indicar o motivo daquilo acontecer, né? Então, a gente poderia usar
pois, visto que, já que, uma vez que, posto que, em virtude de, devido a, por causa de. Eu uso muito esses. Quando eu quero colocar o meu ponto de vista. Dizer, quando eu quero começar a argumentar. Eu coloco isso e o meu corretor já percebe que ali é o meu ponto de vista. É ali que eu tô colocando as minhas ideias e o que eu acho sobre aquele tema, o que eu acho sobre aquela tese. Então é importante você deixar claro isso. A gente também tem de comparação e de semelhança, que quando a gente quer comparar alguma coisa, né? Aí a gente poderia usar outro sim, como, conforme, consoante, tão, quanto, tal como, igualmente. Eu uso muito esses quando também, por exemplo, consoante. Eu quero falar um repertório. Aí eu coloco. Também a gente tem de conclusão, que é bem simples, né? A gente pode colocar pois, portanto, por conseguinte, dessa forma, dessa maneira, assim, logo, enfim, conclui-se que, em síntese, ou seja, tem vários. É importante você começar a usar alguns desses, tá? Anota também para você ter vários conectivos para usar. Tenta não repetir. Se repetir pelo menos um ou outro, que eles não estejam tão juntos. Que eles estejam, por exemplo, um tá lá no primeiro parágrafo e outro tá no terceiro. Você pode assim, mas não várias vezes, porque senão a sua nota vai diminuir muito. E como eu disse, essa é a parte mais simples e mais fácil de você garantir os seus 200 pontos. Então, não perde isso, tá? Não perde essa oportunidade de ganhar com 200 pontos. É muito, é muito. Então, estuda, anota e comece a colocar nas suas redações que você for fazendo. A gente também tem de explicação ou exemplificação. Por exemplo, ou seja, ressalta-se, é importante salientar, entre outros, devido a, em virtude de, face a isto, tem várias. Também a gente tem de oposição, que eu uso muito, deixa um tom legal na sua redação, que é, por exemplo, mas, porém, todavia, contudo, no entanto, não obstante, ponto de vista, sob outro ponto de vista, em contrapartida, sob outro ângulo. São várias palavrinhas que dão uma ênfase legal na redação. Quando você vai ler, é muito melhor de ler do que um que não tem nenhum. Aí também tem sequência temporal, que é em primeiro lugar, em segundo lugar, então, ao mesmo tempo, simultaneamente, enquanto, logo, posteriormente. Tem vários, pessoal. E é isso. O vídeo vai ficar por aqui. Eu espero muito que vocês gostem e que vocês passem a usar esses conectivos. Lembre-se, garantir 200 pontos só em usar essas palavrinhas. Só que você tem que usar ela de forma correta. Se você quer passar na sua frase uma ideia de oposição, você não pode colocar um conectivo de adição. Você tem que colocar um conectivo de oposição. Todavia, contudo, no entanto. Então, você também tem que saber a ideia que o conectivo passa naquela sua frase. Porque se você usar ela errada, você não vai ganhar os 200 pontos, mesmo que você use o conectivo. Tem que usar ele da forma certa. E também usar dois no início de parágrafos. No início de um parágrafo você usa um, no início de outro parágrafo você usa outro, porque senão você também não consegue ganhar os 200 pontos. E ter mais de um conectivo dentro dos parágrafos, tá bom? É isso, espero muito que vocês tenham gostado, que esse vídeo tenha te ajudado. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.